este mesmo que eu vou ungir rei de Israel. Porém, a aparência nos engana, a aparência engana nós homens, porém Deus sonda os nossos corações. Os menores ele faz maior, ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Chegando à casa de Davi, passa todos os filhos de Jessé, porém Deus não testifica que seria nenhum deles. Então Samuel pergunta a Jessé se por acaso havia algum outro filho. E ele disse que tinha um que estava no campo apacentando as ovelhas. Samuel então ordenou que chamassem a Davi do campo. Davi veio. Quando Samuel olhou para Davi, um menino ruivo, um menino ainda jovem, que talvez eu e você, se olhássemos para ele hoje, não daríamos nada por ele. Talvez se eu e você olhássemos para ele hoje, esse aí, Deus. Não, o Senhor deve ser enganado. Só que Deus não se engana. Às vezes nós nos enganamos, mas o Deus a qual nós servimos não se engana. Ele conhece o profundo dos corações. Ele conhece o seu interior. Ele conhece quando você se prostra lá na sua casa para falar com Ele, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba. Ele conhece quando você se desvia do mal, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba. Ele conhece quando você está cumprindo a vontade dEle, quando você está fazendo o querer dEle. Da mesma forma, Ele também conhece quando você não está cumprindo a vontade dEle e quando você não está fazendo a vontade dEle. Ele conhece também quando você aparenta uma coisa e engana os homens, mas Deus conhece o coração e Ele sabe o que se passa, como quem você é de fato, porque Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Nada fica escondido nos olhos do Senhor. Moisés louvou um hino adorador, nem que eu estiver no fundo do mar, enfim, eu não me escondo do Senhor. Deus, não há como nós nos escondermos do nosso Deus. Independente, a gente pode pensar que Deus não está nos vendo, que ninguém está nos vendo. Deus sempre está nos vendo. Deus sempre está nos guardando, nos vigiando. Amém? Aí nós pegamos a vida de Davi e vamos tentar observar por quê. Por que Deus escolheu Davi? Porque Davi significa homem amado por Deus. E a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E aí nós pegamos Davi logo após o óleo ser derramado sobre a sua cabeça. Nós pegamos a vida dele e nós começamos a observar. Nós vamos notar nos capítulos posteriores, nós vamos notar que quando o espírito maligno se apossou da vida de Saul, somente quando Davi tocava a harpa, o rei ficava em paz. Passando esse episódio, uma vez mais, os israelitas se deparam em guerra. Uma vez mais, os israelitas se deparam frente a uma batalha. Estavam eles no monte, de um lado os filisteus, do outro lado os israelitas. Só que, dessa vez era diferente. Dessa vez, os israelitas tinham uma arma secreta. Eles tinham um gigante que você já conhece, Golias. E isso amedrontou o exército de Israel. Isso fez com que o exército de Israel ficasse 40 dias parado, tremendo de medo do gigante, que todos os dias vinha, desafiava o povo. Manda um homem para lutar contra mim, homem contra homem. E se me vencer, a nossa nação servirá a sua. Do contrário, vocês servirão a nós. Saul, sendo homem de muitas batalhas, tendo vencido muitas batalhas, sendo homem, conforme a Bíblia nos revela, um homem digno e forte, porque a Bíblia diz que Saul era alto de uma maneira que os homens mais altos de Israel davam em seu ombro. Então, posso imaginar que Saul era um homem bem alto. E mesmo assim, ele temeu diante do gigante, que tinha cerca de 2,92 metros. Era um homem alto, só que eles se esqueceram que maior era o Deus a qual eles serviam. Não importa qual o tamanho do gigante, não importa por que prova você está passando, por que circunstância você está passando, por qual adversidade você está passando, somente creia que Deus é maior na sua vida. Maior é quem está contigo do que quem está o que está com os que está contra você. Aleluia. Quando Jessé manda Davi levar pão para os seus irmãos no campo de batalha, Davi chega lá e logo quando ele